Saudações a todos. Nessa parte vamos entender um pouco sobre o funcionamento de uma estrutura de iterações com o uso da instrução for each. A instrução for each é uma derivação da instrução for. Ela também executa a análise booleana de declarações submetidas e repete a execução de laço sob sua hierarquia de código. Ao contrário de for, que percorre com uma certa variável um dado intervalo de valores que podem representar índices de uma matriz ou valores avulsos, a instrução for each percorre com essa mesma variável uma matriz ou algum outro conjunto de dados, ou seja, a variável a cada iteração se associa e representa um elemento dessas estruturas. Temos aqui acima essa sintaxe, que nós declaramos o tipo de variável que será analisada, dois pontos, seguido do arranjo. Uma matriz ou um conjunto de informações, coleções, ela pode representar os elementos dessas estruturas. Aqui na imagem eu coloco uma array ou uma matriz, um vetor, vamos dizer assim. O i ele passa a percorrer os elementos, representando os elementos dessa matriz, até que não haja mais representação e a execução do bloco ou do laço seja interrompido e o programa siga executando outras linhas de código. Vamos utilizar uma matriz 1D, ou seja, um vetor, para entendermos a sintaxe e funcionamento dessa estrutura de iterações, com o uso da instrução for each. Iniciando aqui o VS Code, eu vou criar o meu arquivo, eu vou chamá-lo de for_2.java. Minha classe primeiro, public class for_2. Os delimitadores da classe. Aqui dentro eu vou criar a minha função main, public static void main. No argumento string args. Os delimitadores da função main. Primeiro eu vou declarar a minha matriz. Será uma matriz de uma dimensão, um vetor, vamos dizer assim. O nome da matriz será A. E aqui eu vou criá-la manualmente. Eu vou inserir os valores 10, 45, 7, 8, 9, 1, 7, 8, 66, 9. Pronto, são esses valores, são 10 valores. Próximo passo eu vou criar minha estrutura de iterações. Eu vou utilizar o for each para que uma variável percorra essa matriz, a matriz A, e se associe a todos os números dessa matriz. A sintaxe é o tipo de variável que eu quero utilizar. Eu vou chamá-la de i. É a variável que vai percorrer a minha matriz, o meu vetor. Os dois pontos e a variável que representa a minha matriz. Então fica entendido dessa forma. Para uma variável i que percorre cada elemento de A, execute-se o laço. Leia-se assim, essa sintaxe que está aqui na tela. E dentro do laço dessa instrução, dessa estrutura, eu vou programar a impressão de cada elemento dessa matriz. É o system.out.print. Vou utilizar a função print para inserir um valor ao lado do outro. Agora reparem que no argumento do print, eu não vou utilizar a representação vista anteriormente com relação às estruturas de iteração, tipo A de índice i. Eu não vou utilizar essa sintaxe. Eu vou utilizar a própria variável i, porque ela não representa mais um intervalo que represente índices. Ela representará, de fato, cada elemento da matriz A. Então, eu vou colocar aqui i. Eu vou concatenar uma string vazia, porque quando for impresso o elemento, em seguida eu coloco um espaço, que é justamente representado por essa string vazia. Espaço, elemento de novo, isso na próxima repetição, espaço novamente, na outra repetição, elemento e espaço, e assim até acabar a varredura feita por i dentro da matriz A. E aqui fora da estrutura de iteração, eu comando uma outra impressão, apenas para quebra de linha, para destacar a informação dentro da tela de saída. System.out.println. Tanto é que eu não vou inserir nada no argumento do println.
vai ficar vazio. A única coisa que o println vai executar aqui é uma quebra de linha, que é próprio de sua função. Este aqui é o meu programa. Eu vou rodá-lo e aqui está o meu resultado. A contagem dos elementos da matriz feito pela variável i. A variável i, como eu falei agora, ela não representa mais um intervalo de valores que represente os índices da matriz. Ela representa cada elemento da matriz diretamente. E por curiosidade, eu posso utilizar uma instrução for, a instrução for clássica, para gerar o mesmo resultado. Eu tenho aqui for, e aqui dentro do argumento dessa instrução, eu posso utilizar uma variável, vou colocar um nome diferente, int j, com esse valor inicial igual a 0, até essa variável j menor ou igual a 9, já que são 10 valores dentro da minha matriz unidimensional. E j++, que é o passo. Observem que eu já não utilizo mais esse tipo de informação com a instrução for each. O passo unitário ele é automático, já que estou percorrendo elemento por elemento. E no caso do for clássico, enquanto uma variável j representa um valor que vai de 0 até um valor menor ou igual a 9, com o passo unitário j++, execute-se um laço. Aqui na instrução for, a variável j ela representa um intervalo de valores que por sua vez representa os índices da minha matriz A. E no caso do laço, eu vou precisar de uma impressão system.out.print, da mesma forma que na instrução anterior, só que aqui eu não vou utilizar a variável j, eu vou precisar utilizar a variável que representa um elemento da minha matriz, e com o índice sendo representado pela variável j. Aqui já há uma diferença. Também da mesma forma que a anterior, eu concateno uma string vazia na impressão para obter o mesmo resultado. Impressão do valor, espaço, impressão do valor, espaço. Isso no decorrer das repetições. Também posso solicitar uma impressão para destacar informação utilizando a função println sem argumentos. Println, argumento vazio. E eu vou rodar o programa para verificarmos os resultados. E aqui temos os resultados. A primeira linha representa a instrução for each e a segunda linha representa o uso da instrução for. Lembrando que a instrução for each ela é uma alternativa para algumas rotinas de programação que se apresentam mais eficientes que a instrução for, mas isso não tira da instrução for a sua importância. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.